que você imagina, assim? Deixa eu fazer um... Trocar aqui, De né? Que papel. envolve maturidade emocional. O que vem na tua cabeça? Eu acho que na minha cabeça vem a palavra autocontrole, em primeiro lugar. Tá vendo? Um elemento dentro de maturidade emocional seria autocontrole. E aí eu gosto muito de fazer um caminho, quando eu explico sobre maturidade emocional, que é a gente pensar no significado simples da palavra, maturidade. Então, se a gente vai para algo que é maduro, vamos para uma fruta. Então, você tem lá uma fruta, uma sementinha. O que ela tem? Ela tem o potencial de desenvolvimento para chegar num ápice de maturação, certo? Não é que o ser humano ele tem esse ápice, porque a gente tem, né, um potencial de desenvolvimento contínuo, a gente tem o que a gente chama de, esqueci o nome, plasticidade cerebral. Ou seja, por mais que fique mais difícil com o passar do tempo a gente mudar, por exemplo, a janela de desenvolvimento de uma criança, inclusive para aprender línguas ou para modificar comportamentos, é muito maior do que um adulto, aquilo já está muito mais estabelecido. Mas a gente tem esse potencial. Entretanto, a gente tem mais ou menos essa ideia de que existem elementos a serem desenvolvidos. Então, eu sempre brinco com isso. Vamos imaginar que é como se a gente tivesse uma idade no RG que não necessariamente ela corresponde a um nível de desenvolvimento emocional e psicológico. Então, quando eu penso em maturidade emocional, a gente está falando ali de elementos de desenvolvimento emocional e psicológico que o indivíduo teria condições cerebrais, neurológicas, psicológicas de chegar, de ter desenvolvido. Um desses elementos é o autocontrole. Olha que legal que você falou, porque, por exemplo, justamente a criança, ela não tem todos os elementos neurais, biológicos, para ter autocontrole na idade que ela tem. Falta desenvolvimento fisiológico. Total. Então, ela não tem o córtex pré-frontal, que é uma região aqui do nosso cérebro que ajuda, que inibe, que controla esses processos. Ela é muito mais emocional. Então, ali o sistema límbico dela, as emoções são muito mais predominantes. E ela ainda não tem esse sistema cerebral completamente desenvolvido para criar uma regulação e inibir. Então, de certa forma, a gente pode dizer que é impossível exigir de uma criança maturidade emocional. Perfeito. Não faz sentido. Não faz sentido. E, por exemplo, tem excelentes livros, tem um que eu adoro, que eu acho que chama O Cérebro da Criança, que é justamente para psicoeducar pais do funcionamento da criança. Por quê? Eu não posso esperar determinados comportamentos de uma criança, ela ainda não tem regulação para isso. Isso é muito importante, inclusive pais, mães que estão assistindo, entendam isso dos filhos, porque é aquela história, por exemplo, de birra. Ah, né, você repreender uma birra, você esperar que a criança não faça. Dependendo da idade dela, 2, 3 anos, não vou saber certinho assim, os marcos do desenvolvimento infantil, mas é a maneira que ela tem de manifestar frustração. Então, ela tá frustrada, ela senta e chora, literalmente, né? Ela não tem como controlar, por exemplo, ela não tem nem ainda uma noção muito clara de relação tempo-espaço. Então, assim, ó, agora você não pode isso, mas daqui a pouco pode. Não, eu quero agora, eu tô frustrado agora. Então, ela vai chorar e tudo mais. O que o córtex pré-frontal faria pela gente? Eu consigo me conectar com algo que não é imediato, mas olha a abstração que eu preciso ter para pensar no longo prazo. Tá, eu não posso ter isso agora, muito chato. Poxa, eu queria muito. Porém, ó, também não é a pior das coisas, vou pensar consequências. Não é a pior coisa que pode acontecer. Daqui a pouco, amanhã, depois eu posso, tal, tal, tal. Então, né, adiar gratificação. Tem alguns experimentos super legais com isso. Não sei se você já ouviu falar aquele do teste do marshmallow. Eu já ouvi falar, mas Já ouviu acho que é falar? bom refrescar a memória. Então, esse é um experimento que foi feito, se não me engano, foi na Universidade de Stanford, agora não lembro certinho. Mas, o que eles investigaram com crianças? Pegaram crianças lá numa faixa de 2 a 5 anos, levava para uma salinha, colocava na frente dela um pratinho com um marshmallow. Lá nos Estados Unidos é um doce muito famoso. Orientação. Ó, você pode comer esse doce agora, se você quiser, ele é seu. Só que se você não comer agora e você esperar até eu voltar, você ganha mais um, você fica com 2. Se você comer agora, é só esse. Eles vão medindo isso. O que eles observam? Que crianças menorzinhas, você nem terminou a explicação, ela já tá comendo. Aí a criança um pouquinho maior, ela... E aí o livro é muito legal, porque o livro conta, assim, nos pormenores, né? O que essas crianças, o que eles observaram qualitativamente que elas fazem, as que conseguem se controlar para o segundo doce. Elas usam mecanismos como distração, ela para de ficar olhando o doce, ela distrai, ela olha para cá, ela começa a brincar e tudo mais. E aí esse estudo foi longitudinal
eles foram, depois de anos, procurar esses participantes e ver se existia alguma correlação com áreas da vida de sucesso, para tentar ver ali se um autocontrole ou um indício de mais autocontrole predizia algum sucesso em outras áreas e encontrar essa correlação. É assim, né? Não dá pra gente inferir que isso tá pronto ou não, porque o autocontrole, aí a gente volta lá no teu ponto, é algo que pode ser desenvolvido. Uhum. Quando a gente pensa em características de personalidade, hoje o modelo mais robusto que a gente tem para falar sobre características de personalidade é o Big Five, o modelo dos 5 grandes fatores. E o autocontrole, a capacidade de se controlar ou o impulso, está lá dentro, é um deles. Então, o que a gente pode admitir? Que algumas pessoas têm como traço de personalidade mais facilidade para se autocontrolar? Sim. Mas isso é impossível para todos os outros? Não. E aí, por isso que eu adoro ter uma maturidade emocional, porque eu falo, olha, sim, é mais fácil para algumas pessoas, algumas características, mas é possível para todos. Uhum. Vai te custar um pouco mais desenvolver uma característica em você se você é mais impulsivo? Talvez, mas é possível. E isso tudo é que o nosso desenvolvimento ao longo do tempo propiciaria. Então, a gente desenvolve o córtex pré-frontal, a gente vai ganhando, e claro, né, a gente chega lá como adulto, com RG de adulto, com idade de adulto, e teria o potencial para, diferente de uma criança que senta e chora, resolver os nossos problemas. Uhum. Analisar e tal. Só que a questão é que isso vai exigir treino, atenção, aperfeiçoamento constante, assim, tal qual treinar um músculo na academia, deveríamos treinar o nosso córtex pré-frontal. Então, por isso que eu amo psicologia, porque tudo é mais complexo, né? Não, vai depender de treino e também dependeu do desenvolvimento. Todos os estímulos ambientais que eu tive, qual foi meu ambiente, quanto meu ambiente favoreceu isso ou não, como foi minha educação. Tive pais extremamente permissivos e já não tinham um traço de personalidade que me ajuda muito. Nossa, aqui, só que essa é a beleza também. Outro tema que eu amo, autorresponsabilidade. Não importa, chegando aqui eu posso, pelo autoconhecimento, reconhecer e desenvolver. E aí é treino. Aí é autoconhecimento. Aí eu vou ter que entender, peraí, por que funciona assim? Uhum. O que no meu ambiente colabora para funcionar assim? O que preciso mudar? E aí é como um músculo mesmo na academia. Tá, mas então a autorresponsabilidade seria, primeiro eu falar, cara, tá, eu entendo tudo que a vida fez comigo, mas agora é o que eu posso fazer. E Perfeito. sair desse papel de vítima, vamos dizer assim. Perfeito, essa é a palavra. Então, assim, um autor que eu adoro sobre o conceito de autorresponsabilidade, ele não chamou assim, mas é isso, é o Viktor Frankl. É um psicólogo. Nossa, gente, esqueci o. É da terapia do sentido da vida, alguma coisa assim? Esqueci o nome do livro dele, Em Busca de Sentido. Logoterapia, Viktor Frankl, isso. Lá na Segunda Guerra Mundial, ele ficou preso em campos de concentração e, né, já era psicólogo e tudo mais, e aí ele desenvolve essa ideia que, assim, o sentido primeiro dessa ideia dele, e eu amo esse conceito vindo dele, por quê? Porque ele viveu isso. Então, não é um teórico que está hipotetizando o quê, tarará, tarará. Não, o cara estava em campo de concentração e falou, olha, todo ser humano tem uma liberdade última na vida, que é, não importa qual seja a situação que você está, ninguém pode tirar a sua liberdade, como você vai significar isso. E aí ele fala de propósito. Ele fala de você ter um significado, um algo que te conecta e aí não importa. É a liberdade de qual narrativa tu traz para as coisas que aconteceram contigo. O que eu vou fazer com o que está acontecendo comigo? Como eu vou significar o que acontece comigo? Isso ninguém pode tirar. Eu tenho essa liberdade última, claro, que ela também está influenciada por crenças e tudo mais. Mas aí vamos voltar para o que você falou. Então, o que é autorresponsabilidade? É sim eu entender que eu tive várias coisas que colaboraram para aquele ponto onde estou, mas que existe a possibilidade de mudança, ela depende de mim. Então, de fato, é sair de um papel de vítima. Por exemplo, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Dentro da TCC, a gente tem algumas linhas que foram sendo incrementadas. A terapia do esquema é uma delas. Não sei se você já ouviu falar dessa. Eu já ouvi um pouquinho, mas acho que é melhor tu elucidar. E a terapia do esquema, até então fazendo um parênteses de como que ela surgiu. Dentro da TCC, que hoje é inclusive o modelo de intervenção mais sustentado empiricamente para tratamentos, em algum ponto ali, especialmente para transtorno de personalidade, eles perceberam que os pacientes não respondiam tão bem. E aí vem Jeffrey Young e fala, peraí,
talvez não seja exclusivamente uma mudança cognitiva. Ou seja, o indivíduo só perceber que aquilo é uma distorção, mudar e aí as coisas mudam. Esses pacientes, parece que eles tinham cronicamente algo emocional que eles levavam. E só mudar a visão sobre aquilo não mudava como ele se sente em relação àquilo. Então ele vai beber de outras fontes, de outras teorias, até mesmo da psicanálise, da terapia do apego de Bowlby e tudo mais, e vai trazer elementos fundamentais, só que embasados numa lógica da neurociências muito mais atualizada, para entender assim, ao longo do nosso desenvolvimento existem necessidades emocionais e psicológicas fundamentais que precisam ser atendidas para que a nossa personalidade se forme. Tá. Na medida que elas não vão sendo atendidas, a gente vai ficando com o que ele chamou de esquemas iniciais desadaptativos, que é um pouquinho mais que uma crença. É como se tivesse um componente emocional muito forte junto. É como se fosse um programa instalado mais na raiz do sistema ainda. Perfeito. Tá. Ótima analogia. É isso aí, entende? Não é só uma programação cognitiva. Às vezes é pré-verbal. Eu nem tinha linguagem, mas eu precisava de afeto e eu estava num ambiente instável. Num ambiente, perigoso, assim, pra minha integridade. Isso teria a ver, tipo, sei lá, fazendo uma analogia aqui com a minha linguagem leiga, mas a criança tá no berço e ela chora e ninguém vem, e ela fica desesperada, e ela aprende mesmo antes de poder falar que, de alguma maneira, o choro dela não é ouvido, e isso deixa ela ansiosa, desesperada, assim. Sim. Isso meio que instalou no cérebro dela essa Sim. crença ultra forte. E esse caso é bem legal que você falou, porque vamos imaginar, o mesmo exemplo, aí a gente olha como a gente mescla os elementos, que a terapia dele, a teoria também vai falar isso. Não é puramente, a criança chorou, ela não foi atendida, isso vai gerar um esquema nela? Não, depende do temperamento dela. Se ela tem um temperamento que precisava disso, a gente vê isso desde pequenininho, tem criança que é muito mais carentinha. E tem criança que sabe, Soltinha. solta, assim. né, e tudo mais. E aí, nesse caso, se o temperamento dessa criança precisa disso e ela não é acolhida como ela precisa, ela fica com um registro, vamos dizer assim, daquilo. Isso a gente tá falando de um caso leve, a gente pode ter casos muito mais graves, né? Então, mesmo de, sei lá, uma criança que apanha significativamente ou que vive num ambiente muito instável, um pai alcoólatra, sei lá, 1000 coisas. Então, tudo isso vai gerando essas marcas. Mesmo nesse grau de contexto, que vai gerar uma marca significativa, e eu vou ter essa lente para enxergar minha vida e essas sensações, lá na frente, o que Jeffrey Young vai falar? Mais ou menos assim, não é sua culpa, mas é sua responsabilidade a partir de agora. Porque como adulto, a gente tem recursos para modificar isso. A partir de que momento que se torna uma responsabilidade e deixa de ser uma culpa? A partir do momento que você teria condições de resolver. Por exemplo, eu não tenho como. Vamos pegar um exemplo de um bebezinho. Ele precisa de ajuda para se alimentar. Não tem como ele se alimentar se alguém não der. Então ele vai ficar desnutrido. Um adulto, ele pode não ter consciência dos caminhos mas ele já tem o potencial para resolver todas as questões emocionais na vida dele. Então lá, quando a gente volta para a maturidade emocional, se a gente olha para esses temas, puxa, um tema que está muito na moda atualmente, dependência emocional, né? Relacionamentos complicados e tudo mais. Tudo bem, às vezes teve a ver com a história da pessoa mesmo. Porém, hoje, ela é imatura no sentido de se relacionar. Ou ela é muito carente, ou ela é muito ciumenta, ou ela é muito dependente. Tá, mas ela é um adulto. Agora ela pode resolver. Ela tem elementos para resolver. Então, aí você pode falar, tá, mas eu não sei como. Tudo bem, então você vai procurar o como. Mas a partir do momento que a gente tem essa autonomia, é possível. Muito bom esse corte, né? Manda ele para aquela pessoa que precisa saber disso.